Olá, boa noite, seja bem-vindo aí, bem-vinda. Nós estamos aqui para mais uma live e hoje o tema é bem específico, né? Que a gente vai estar falando aí dos professores, das professoras. Alguns colegas mandaram perguntas, alguns colegas pediram esse tema e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Boa noite aí, Mariana, Emanuel, vocês que estão entrando aí agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda para a live de hoje. A gente vai estar conversando aqui sobre a aposentadoria dos professores e o que a reforma trouxe de mudança, né? E foram muitas as mudanças, assim como também teve mudança nas aposentadorias, os professores também foram afetados. Boa noite para você que está entrando aí agora. A gente vai estar aqui começando essa live. Eu sou Alexandra Rezende, para quem não me conhece. Toda semana eu tô aqui de alguma forma produzindo conteúdo para vocês. Então, se vocês quiserem estar sempre mandando perguntas, também tem uma live especial durante a semana de perguntas e respostas. Se eu não me engano, vai ser quinta-feira, tá? Já tá aí agendado. Então, muito boa noite para vocês que estão entrando aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, só digitar aqui na caixinha que eu vou estar respondendo. Se por acaso eu não ver, eu vou voltar para a gente poder conversar. E depois também quiser mandar pelo direct algum tema específico. E o tema de professor veio por perguntas de colegas, né? Durante as lives. E como o assunto é bem específico, eu deixei para estar falando hoje nessa live. Então, fique à vontade, muito bem-vindo aí novamente. E nós vamos estar falando aqui. O objetivo, gente, não é esgotar o tema. A gente sabe como esse tema é específico, né? O objetivo é a gente estar falando das principais mudanças, de forma prática, como a gente pode buscar esse benefício já na via administrativa, garantindo aí a concessão desse benefício, né? Desse benefício tão especial que é para o professor, né? Que visa proteger o desgaste físico e mental. E a gente também já está preparando um PAB, que eu falo um PAP bem feito, que é o processo administrativo bem feito, para que a gente possa, na hora de requerer esse benefício na via administrativa, a gente já ter esse êxito. Evitar a exigência, evitar recurso, evitar principalmente a justiça, né? Que a gente sabe como tem sido às vezes mais demorado, e se a gente tiver o cuidado aí de fazer uma boa preparação, esse PAP bem feito, a gente consegue já êxito na via administrativa, tá? Então você que está chegando aí, muito boa noite, e a gente vai estar falando do professor. O professor aqui é do regime geral. Eu vou estar citando alguma coisa referente ao regime próprio, mas só algumas nuances, tá? O objetivo a gente está falando do regime geral. E também como é visto aí a aposentadoria, quando a pessoa tem vínculo nos dois regimes. Acredito que essa também é a grande dúvida aí dos colegas, né? E a aposentadoria do professor, ela sempre foi vista como especialíssima, como constitucional. Não é especial, que a gente conhece a aposentadoria especial como uma exposição a uma situação insalubre, uma situação de risco. Ela é vista como uma aposentadoria especialíssima, tá? Existe possibilidade de ver questões, a exposição de agentes nocivos, principalmente naquela época do GIS. É possível sim, mas antes da reforma, tá? E aí, o que acontece? Esse professor, essa professora, no regime geral, ele já tinha um redutor na idade para poder conseguir essa aposentadoria. O redutor de 5 anos. Então, enquanto a aposentadoria por tempo de contribuição era 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, independente da idade, né? Não tinha essa exigência de idade para aposentadoria por tempo de contribuição, com raras exceções. Para o professor também era a mesma coisa, exigia 30 anos, né, para o homem e 25 anos para a mulher. Agora, que tempo é esse, gente?
esse tempo é o tempo de efetiva atividade na área de ensino, tá? Na área docente, na área da rede de ensino fundamental, a média e a infantil, tá? Tanto na parte pública quanto na privada, mas a gente vai estar focando aqui na parte privada de regime geral, tá? Também tem situações que a pessoa exerce, tá vinculada ao regime geral, porque não tem um regime próprio onde ela está, num ente federativo, né? Aí ela também contribui para o regime geral. Boa noite aí para quem está entrando agora. Eu não vi Rosana, Bia, Kelly, muito boa noite para vocês. E a gente está falando aqui da aposentadoria especialíssima ou constitucional do professor. E essa aposentadoria, ela traz dúvidas justamente nessa questão de quem pode aposentar nessa situação. Eu pergunto para você, o professor de ensino superior, ele se enquadra nessa categoria de aposentadoria especialíssima, mesmo ele estando na condição de sala de aula? Vocês saberiam responder isso? Porque a questão aqui a gente vai ver também as regras de transição que vieram para essa categoria, tá? Mas a questão aqui é a gente ver essas nuances, porque é isso que impede da gente ter um êxito na via administrativa. E é aqui que a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, a função de coordenador, diretor e orientador pedagógico, também quando é feito em ambiente escolar, também garante essa redução do tempo. Então, se a pessoa até 13 de novembro de 2019, ela cumpriu lá o tempo de contribuição, 30 anos para o homem, 25 para a mulher, ela vai poder aposentar lá no famoso B57, que é a aposentadoria do professor, não tem problema nenhum. E aqui, se a gente trabalhar esse processo administrativo previdenciário de forma cuidadosa, criteriosa, a gente já garante êxito para esse cliente e, consequentemente, faturamento para o nosso trabalho, um honorário mais rápido para aquilo que a gente está fazendo. Então, quais são as provas, né? Então, a gente tem que observar quais são as provas, quais são essas situações, tá? Então, antes da reforma, era 30 anos para o homem e 25 para a mulher, exigia a atividade voltada para a área de ensino, como professor. Em algumas situações, em outras, isso aí foi ampliado também quando a pessoa é professora ou professor e exerce a figura de coordenador, de diretor ou orientador pedagógico. Também é possível ter essa redução do tempo de contribuição. Houve também, gente, uma discussão aí, e que nem vem ao caso aqui, mas eu acho que é interessante a gente citar, com relação ao fator previdenciário. Essa pessoa, ela aposentava sim com um tempo menor, mas tem a incidência do fator previdenciário. Houve uma discussão aí nos tribunais superiores e infelizmente a gente não ganhou essa briga aí, e aí há um redutor aí com relação a essa aposentadoria. Por isso que eu não falo especial, porque senão dá a ideia que a pessoa tem direito a especial 100%, igual a aposentadoria quando há exposição a agente nocivo, tá? E o que mudou, tá? O que houve aí com a reforma da Previdência que trouxe alterações para essa aposentadoria, tá? Eu trouxe a minha anotação aqui porque foram muitos detalhes que a gente vai precisar ver. Não foge muito às regras de transição que a gente está acostumado a citar, né? Com relação à aposentadoria do segurado que não é professor, mas a gente precisa estar atento aí, tá? Com relação ao regime, as pessoas da rede pública, que também tinha esse redutor, é exigida a idade mínima de 55 anos para o homem e 50 anos para a mulher, com só um detalhe, né? Eles exigem 10 anos na função, né? No exercício da atividade pública e 5 anos na função. Então, eu vou sempre citar aqui um detalhe ou outro, mas o foco não é o regime próprio. E qual que era o cálculo do benefício dessa situação antes da reforma?
igual é a aposentadoria. 80% dos maiores salários, apurado lá naquele PBC, né, que a gente conhece, desde o real até um mês antes do requerimento, eliminava os 20 menores salários, fazia a média e era aposentadoria no coeficiente 100%, tá? O redutor, na hora que a gente fosse fazer o cálculo, que a gente somava 5, né, mais 5, para ficar igual o cálculo da aposentadoria normal. E aí veio a reforma da Previdência no dia 13 de novembro de 2019 e aqui começou os nossos grandes problemas com relação a essa aposentadoria. Por quê? Uma aposentadoria que foi criada de forma constitucional, especialíssima, para compensar o desgaste físico, mental, emocional. Quantos professores aí pegam licença, né? Por conta desse desgaste, né, burnout, síndrome de burnout, uma série de situações que afastam esse professor, essa professora da sala de aula por conta desse desgaste, e a reforma da Previdência veio e trouxe aí a idade mínima também para esse professor, tá? E a idade mínima de 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher, com exercício na função de professor, aquelas atividades que a gente falou, de coordenador, de diretor, né, orientador pedagógico, né, com 25 anos. Então, homem e mulher passam a ter idade de 25 anos nessa atividade de professor, mas com idade mínima. Só que calma, essa idade mínima é só para quem começou a contribuir depois de 13 de novembro. Quem tinha contribuição antes entra também na regra de transição. E aí aqui também vale a pena a gente pensar no planejamento para esse professor, que antes não tinha essa preocupação, né, de ter, de fazer idade, pensar na idade, ele só tinha esse tempo de contribuição no exercício da função, ele nunca se preocupou com ele nunca se preocupou com a questão do fator previdenciário, até que viu que esse que era um redutor significativo e a gente brigou na justiça para tirar esse redutor, que era o fator, mas infelizmente nós perdemos, tá? E aí vamos falar dessa regra. Essa regra é a regra para quem começou depois, tá? Da reforma da Previdência. Quando eu falo depois, começou a contribuir depois nessa condição, e aí a gente vai ter que ver as regras de transição. E as regras de transição também veio pesar a mão aí nessa questão de exigência de idade mínima, de tempo de contribuição. Gente, aqui eu não vou nem entrar na questão desse CNIS, desse professor, tem que ser igual o CNIS de um segurado de aposentadoria, tem que estar redondinho, tem que identificar pendências, e tudo isso que eu falo aqui para vocês é possibilidade de trabalho, é uma análise que a gente fazia antes, eu falo nem não sem cuidado, mas a gente não valorizava essa análise, e hoje ela precisa ser valorizada, tem que ser realmente gastado um tempo ali em cima desse documento, porque caso contrário a gente não consegue essa aposentadoria. Hoje não tem só uma carteira de trabalho escrita aí, professor, às vezes não é suficiente. Então, se a gente tivesse cuidado com esses pormenores na hora de fazer um requerimento, a gente garante sim essa aposentadoria já na esfera administrativa para esse profissional que se dedicou tanto tempo numa sala de aula, cuidando de crianças, cuidando de toda uma educação infantil, e aí na hora de aposentar vai ser prejudicado, não vai ser reconhecido, tá? E aqui também tem um detalhe, aquele professor que dá aula particular, ele precisa estar atento em gerar essa prova, porque se ele tiver essa prova aí, a gente também consegue ter esse reconhecimento. É que às vezes a gente não tem aí esse cuidado, né, com relação às provas. Então, quais as regras de transição? Então, depois da reforma, o que mudou para o professor?
ele passou a estar dentro das regras de transição. A ideia das regras de transição é não trazer um prejuízo tão grande para esse profissional que antes sequer exigia da idade, mas que agora é exigida a idade porque passou a ser aposentadoria programada, né? E aí a aposentadoria programada vai exigir idade mínima e carência para a aposentadoria mesmo do professor. Agora, com relação às regras de transição, então vamos lá. Regras de transição, aposentadoria por pontos. Essa aposentadoria, não precisa decorar, viu, gente? Isso aí tá aí na emenda constitucional 103, tá na IN 128, é só parar um pouquinho e ler. Se vocês entenderem a dinâmica aqui, vocês vão garantir aí um retorno financeiro muito bom para aquilo que vocês estão propondo a fazer, que é buscar a aposentadoria desse segurado tão especial que é o professor, né? Então, essa regra de transição, ela começou em 2019 com a própria reforma e começou 91 pontos para o homem e 81 pontos para a mulher. O que significa isso? Você vai somar idade e tempo e tinha que dar 91 pontos. Só que aqui ainda é exigido 30 anos de tempo de contribuição para o homem e 25 para a mulher, tá? E aí, a cada ano que foi passando, ele foi subindo um ponto. Então, hoje, em 2023, o homem tem que ter 95 pontos e 85 pontos. Essa tabela de pontos, ela é prevista até 2030, onde o homem vai alcançar 100 pontos e a mulher 92 pontos. Então, se hoje, 2023, seu cliente, a sua cliente tem aí a idade, somando a idade, mais o tempo de contribuição dela, no mínimo 30 anos, né, para o homem e 25 para a mulher, se der 95 pontos para o homem e 85 pontos para a mulher, ótimo, ele tem direito a aposentar, tá? Na aposentadoria, regra de transição por pontos, tá? O que difere a rede privada da rede pública e aqui para o ente federal, tá? O município e o estado às vezes têm regras distintas. Você vai precisar olhar aí a lei orgânica do município ou a Constituição estadual. Agora, no caso aqui do ente federal, é exigido 20 anos de serviço público com 5 anos no cargo. A mesma coisa é para o homem, tá? Para o homem e para a mulher, 20 anos de serviço público mais 5 anos no cargo, tá? Então essa é uma regra interessante? Principalmente para quem estava quase aí alcançando, né? Quase fazendo, no dia 3 de novembro de 2019 ele levou um susto porque ele estava quase alcançando o direito e mudou esse direito. Então, se ele se mudou, a gente não tem direito à reforma, né? A regra da Previdência. A gente tem direito, perspectiva de direito, tá? Muita gente fala assim, mas eu já trabalhava antes de 3 de novembro. Então, você tinha perspectiva de direito. Se você cumpriu os requisitos antes dessa data, ótimo. Direito adquirido pode ser exercido, inclusive, depois da reforma, na data que você quiser. Não quero aposentar, quero continuar trabalhando. Ótimo, pode fazer isso. Direito adquirido a gente exerce quando quer, não é obrigatório. Uma vez que requereu, usou o dinheiro, sacou aí outros fundos, outras situações, aí não tem como renunciar a esse direito, tá? A segunda regra, que é a regra do pedágio 100%. Essa regra aqui é uma regra bem interessante, né, para nós, que não somos professores, mas ela é muito rígida, é um tempo considerável, porque é 100% do tempo que faltava lá no dia 3 de novembro de 2019. E ainda assim, o homem tem que ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição e cumprir esse pedágio. E a mulher, 52 anos de idade e 25 de contribuição. E quando eu falo contribuição aqui, gente, é na atividade de magistério. Aqui eu não posso pegar um pouquinho da comum e um pouquinho do magistério. Aqui 30 anos é de efetiva atividade de magistério. Mesmo que seja coordenador, orientador pedagógico, né? Mesmo que seja diretor, tem que ser em ambiente escolar e estar dentro daquelas possibilidades lá de ensino fundamental, infantil e médio, tá? Superior,
superior não pode, mesmo sendo em sala de aula. Por quê? Porque não tem previsão constitucional, né? Então, assim, isso aí já é muito pacificado, esse entendimento, tá? E a mesma coisa com relação a quando a gente vai ver rede pública também. Aí vai ter que cumprir tempo de serviço na função, mas na atividade, para poder fazer jus a esse benefício aqui de 100%. É doído? É doído pra caramba, porque às vezes a pessoa estava quase cumprindo o requisito e aí mais uma vez vai ter que trabalhar mais um pouco, e a gente sabe aí, depois eu vou estar falando como é que é esse cálculo aí de benefício. A gente não tem mais como eliminar 20% dos menores salários, a gente não tem como pegar uma parte só que nos interessava aí do período básico de cálculo, que a gente chama de PBC. Hoje é tudo, né? Contribuiu com o salário mínimo, salário baixo por muito tempo, entra tudo aí nessa situação. E não há que se falar aqui de fator, né? Porque depois da reforma não vai precisar mais do fator. O fator previdenciário era só para brecar aí, impedir que as pessoas aposentassem cedo, né? Gente, se eu estiver falando muita coisa, pode colocar sua dúvida aqui. Eu vi aí uma colega falando de parceria, depois a gente entra em contato, tá? A gente pode ver isso aí também, mentoria, mas o bacana é se vocês fizerem perguntas aqui. Da outra vez que eu falei de BPC Loas, tinha tanta pergunta de professor, hoje eu não tô vendo nenhuma aí. Então, fique à vontade para fazer sua pergunta. Com relação à prova, gente, a grande dificuldade aqui são as provas, principalmente se a pessoa trabalha em 2 regimes. Quando eu falo 2 regimes, é o que? A pessoa tem... professor geralmente aí se desgasta trabalhando de manhã, de tarde e de noite, né? E quando, em algumas situações, ele contribui para o regime geral da Previdência Social, que é pro INSS, em outras situações ele contribui, ele tem um regime próprio, né? Da Previdência, Rio Previdência, são vários aí, né? E aí, ou então teve uma parte no regime geral, outra parte no regime próprio, e aí vem sempre aquela dúvida: como que eu faço? Eu somo tudo? Isso pode ser usado de um lado para o outro? Como que faz para usar? Quais salários? Isso aí é vantajoso? Eu posso aposentar nos 2? Sempre tem essas perguntas. E essas perguntas também foram enviadas e eu vou estar falando aqui com você, se você segurar aí para estar vendo, acabando de ver comigo as regras de transição. E a gente vai falar agora da regra de transição de idade progressiva, tá? Só que essa regra de transição, diferente das outras que eu falei, não cabe para regime público, tá? Para professores, é só para rede privada, tá bom? E aí o que acontece? O que é isso, idade progressiva? A gente teve isso também aqui no regime geral, na aposentadoria normal, comum, vamos dizer assim, quando a gente ia aumentando de 6 em 6 meses a idade da pessoa, para poder chegar a mulher com 62 e o homem com 65. Para professor também foi a mesma coisa. Começou lá com 56 anos e 51 anos em 2019, para cada ano foi somando aí um tempo até ser hoje, em 2023, 58 anos para o homem e 53 anos para a mulher. Em 2031, essa idade vai fechar lá, 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher, que é a idade exigida aí hoje na aposentadoria para quem começa a contribuir depois do dia 13 de novembro de 2019. E essa idade progressiva é para contemplar aí a pessoa que já estava contribuindo, né? Então, as regras de transição é sempre para minimizar os prejuízos, né, a exigência que era feita para esse segurado, né? Então hoje a pessoa tem que ter 58 anos de idade para o homem, 53 para a mulher, e também os 30 anos de efetivo tempo lá no magistério, 25 também para a mulher, tá? Então aqui também não é, vamos pegar um pouquinho de cada. A única aposentadoria que a gente vai conseguir fazer esse miscelâneo aí é a que a gente vai estar vendo agora. Boa noite, Márcia, tudo bem? Então, gente, coloca as perguntas aqui
Vamos lá, a Márcia Martins fez a seguinte pergunta. Doutora Alexandra, o professor universitário tem direito à aposentadoria especial? Márcia, se a aposentadoria especial que você está me perguntando é essa com redutor de idade em função da atividade, não tem. É constitucional que esse benefício de redutor de idade de 5 anos só cabe para a educação infantil, ensino fundamental e médio. O professor universitário não tem essa benesse, tá? Essa aposentadoria que a gente chama especialíssima ou constitucional, que é em função do desgaste que ele tem. Infelizmente não tem, tá? É só para esse profissional. E aí a gente chegou aqui, gente, na regra de transição de 50%. A regra de transição de 50% é o pedágio que é exigido para quem estava com um determinado tempo lá no dia 3 de novembro de 2019, 33 anos para o homem e 28 para a mulher. Então aqui sim, aqui a gente está falando para aquele professor que tem um tempo de professor, ok, mas ele também tem tempo comum. E ele acha, de repente, é interessante ele se encaixar aqui nessa situação, porque ele não tem idade, ele não é interessante para ele, ou ele quer usar essa regra de transição de 50% por conta do cálculo. Então, aqui é só para isso, não é uma regra específica. Ele pode sim encaixar nessa regra de transição 50%. Aí você pode estar perguntando aí para mim, mas Alexandre, e como que eu vou saber fazer isso, ver essas situações? Gente, planejamento, não tem como fugir hoje do planejamento, quando a gente tem um segurado que pode ser encaixado em várias regras de transição, tanto antes com direito adquirido, quanto em regras de transição, quanto regras atuais. Então a gente precisa ver essa realidade desse segurado através de uma entrevista e ver o que ele faz. E com esse planejamento que a gente também consegue ganhar, trazer retorno financeiro para a nossa atividade, para aquilo que a gente faz, garantindo já um retorno sem depender de requerimento na via administrativa, no INSS ou judicial. É um trabalho, é um serviço. Você imagina que você é contratado por um serviço que não independe do resultado que você vai oferecer. Você está fazendo um serviço e por você estar fazendo esse serviço, você tem que ser remunerado por ele. E hoje esse planejamento é esse tipo de serviço. Engana-se quem pensa que é um serviço que a gente vai garantir o direito em si. Não, a gente está planejando, vai emitir um parecer, um relatório, e aí a gente consegue também mostrar para essa pessoa, para esse professor, essa professora, qual a melhor condição para ele aposentar, deixando claro que uma vez que aposentou, não pode desistir. Sempre me perguntam isso, eu aposentei, eu continuei trabalhando, hoje eu contribuo muito melhor, continuo contribuindo, tá certo isso? Gente, o que rege o sistema previdenciário é os princípios da solidariedade, é o princípio aí quadripartite, onde a sociedade, as pessoas que estão empregadas, as pessoas que estão aposentadas, elas contribuem para o sistema, para que ele tenha saúde, para que a gente possa, os aposentados, os pensionistas, os que estão em auxílio incapacidade, possam estar recebendo um benefício, né? Porque senão realmente quebra. Então, se você é aposentado e voltou a contribuir e voltar a trabalhar, você tem que contribuir. Isso é legal, é correto. Eu não estou discutindo aqui a moralidade dessa situação, ou porque hoje a gente não tem nenhuma contrapartida com relação a essa contribuição, e isso sempre vem aqui, as pessoas me perguntam. Então, isso tudo que a gente está falando, e às vezes a gente vai colocar num parecer para o nosso cliente, é dinheiro para a nossa profissão, para a nossa atividade, para o nosso escritório, ou se você não tem escritório, para aquelas pessoas que você está atendendo. Por quê? Porque você coloca na mão desse cliente informação.
tá? E informação, longe dessa frase, a informação é poder, não. Informação vai fazer toda a diferença no benefício que ele for buscar junto ao INSS, te contratando principalmente, porque ele começa a enxergar naquilo que você faz valor para o patrimônio dele, para o patrimônio inclusive futuro, porque essa aposentadoria vai ser o meio dele se sustentar para o resto da vida dele. Então é preciso garantir um bom benefício, um benefício aí correto e da melhor forma possível, garantir realmente o melhor benefício para esse cliente, da mesma forma que o INSS tem a obrigação de conceder. O INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício. Então, nós que trabalhamos como bacharel, como consultor previdenciário ou jurídico, mostrar qual o melhor benefício para esse cliente, porque aquele valor ali vai sustentar a família dele, a casa dele pro resto da vida, tá? E vamos falar aqui com relação ao cálculo desse benefício. Gente, eu tô com a garganta bem sequinha, vocês me perdoam de eu estar bebendo água. Esse cálculo antes, conforme eu falei, era feito com os 80 maiores salários, né? Apurado aí dentro de um determinado período básico de cálculo, onde a gente já ganhava, porque eliminava os 20% menores salários. Então, a pessoa contribuiu com valor muito baixinho, era descartado e é feita uma média, e essa média tinha um coeficiente de 100% e o fator previdenciário mesmo para professor. Com a reforma, então, os professores da iniciativa privada, né, eles passaram a aposentar com coeficiente de 60% dessa média e 2% ao ano que exceder 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher, tá? Aqui no caso, é para a pessoa que tinha ingressado depois de 13 de novembro. E para o cargo público aí, a gente tem a questão de paridade e integralidade para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003. Então, o cálculo é outro, aí a gente não tem que se preocupar com isso, porque aqui é o regime geral que a gente está vendo, tá? E aí também a gente pode observar como houve uma redução desse valor. Antes o coeficiente era 100%, hoje o coeficiente é 60%. E dentro de uma média que vai entrar tudo, salário alto, salário baixo, tudo. Então, realmente precisa ser feito um planejamento para esse cliente que é professor e professora. Uma das coisas que me perguntam também, eu não sei, eu vou pedir até para a equipe dar uma olhada aí na pergunta, se alguém mandou pergunta eu deixei passar, depois me fala aí que eu respondo. Uma das coisas que sempre me perguntam com relação a isso, a pessoa trabalha no regime próprio e no regime geral, ela pode aposentar nos dois regimes? Faço a pergunta, devolvo a pergunta aí para os colegas, tem muita gente aqui que está aí com ADV aí, que são colegas e advogados. Estou devolvendo a pergunta para vocês que me fizeram. A pessoa ela é do regime geral e ela é do regime próprio. Ela trabalha num colégio particular, de rede privada, e ela trabalha aí em outra escola, na área de ensino. Ela pode aposentar? Quem souber aí, fala... Põe um joinha, põe não sei também, ninguém é obrigado a saber tudo, viu, gente? Ainda mais agora, depois da reforma da Previdência, a gente tá, todo dia a gente tá se inteirando de um detalhe a mais, de um estudo a mais, de uma portaria a mais. Então, devolvo aí para os meus alunos que estão aqui, já vi aí um monte aí passando, devolvo a pergunta para vocês. Vocês acham que pode ter aposentadoria nos dois? Diga aí para mim. Conte-me tudo, não me esconda nada. Não sei também a resposta, viu, gente? Fica à vontade. Então, olha só. É muito comum vir no escritório pessoas nessa condição. Ela teve um tempo em regime geral, que ela saiu, de alguma forma passou num concurso, foi para o município ou para o estado, né, ou para o ente federativo, e começou a dar aula aí, não sei, nessa situação.
Aí eu falo para você, ela vai abandonar esse tempo aqui no regime geral e só aposentar no regime próprio? E ela, vamos supor que ela tem aqui 20 anos de contribuição, de efetiva contribuição. Aqui cabe um excelente planejamento, onde você vai também agregar uma coisa muito importante para o seu cliente, que é a possibilidade dele ter 2 aposentadorias. Por quê? Porque se ele cumprir o requisito no regime geral e cumprir o requisito no regime próprio, ele pode aposentar tanto em um quanto no outro. Não tem problema nenhum. Agora ele não quer, ele tem um pouquinho só de tempo no regime geral e ele quer levar esse tempo lá para o regime próprio, que é interessante para ele, vai dar tempo aí de contribuição significativo para ele. Ele vai pedir um documento específico aí no INSS, tá? E hoje até para a gente pedir documento específico para essa situação no INSS, a gente também agrega valor ao nosso trabalho. Porque às vezes ele nem sabe como fazer isso, o seu cliente, ou ele nem sabe a importância disso. Sequer sabe disso, alguns nem sabem disso. E quando você leva essa informação para o seu cliente, que ele pode levar em 5, 10 anos para o outro regime, somar lá e agregar lá, onde vai dar um valor a mais, um tempo a mais, você está trazendo uma mudança patrimonial na vida do seu cliente. E se você está fazendo isso, você tem que ser remunerado por conta disso. Dinheiro, gente, não é pouco. Eu já tive clientes aqui no meu escritório que a pessoa ela veio para fazer isso, para ela pegar um documento aqui e levar para o regime próprio. Só que ela estava em vias de fazer idade para aposentar por idade e ela já tinha carência de aposentadoria por idade. Então eu fiz o planejamento para ela, mostrei para ela que era questão de cumprir idade, que ela poderia aposentar aqui e continuar feliz lá no regime próprio, na condição que ela estava, tá? Então assim, são coisas assim que a gente... E professor é comum demais, alguns profissionais têm isso como muito habitual, eles trabalharem em mais de um lugar e em regimes distintos, né? E aqui, se não for feito um PAP bem feito, com documentação, com apresentação de documentos lá na hora do requerimento, se for já para pedir o benefício, vai ser indeferido, vai colocar em exigência. Por quê? Porque precisa mesmo dessa análise antes, tá? E aqui é o plus dessa live. Tá faltando 5 minutinhos, 10 minutinhos a gente termina. Quem não fez perguntas aí, ó, o momento é agora para fazer a sua pergunta. Acredito aí que hoje o pessoal que mandou pergunta não veio, mas a gente está respondendo aqui. Eu nem sei se a live vai ficar gravada, provavelmente sim, mas quem tiver aqui vai estar pegando, né, as dicas e tendo a chance de fazer perguntas. Então, quais documentos são importantes, né? Carteira de trabalho, onde tem o registro lá da função desempenhada, que a gente pode fazer, né, o reconhecimento por enquadramento, melhorar essa prova com um diploma, mostrando que você de fato foi formado em magistério, né? Provas que mostrem essa situação. Hoje a gente não pode mais se dar o luxo de apresentar uma carteira de trabalho no INSS que tem lá determinada função e cruzar o braço esperando só o deferimento. Não, hoje a gente não pode, tá? Porque a gente hoje tem robôs que estão analisando o nosso requerimento. Então a gente tem que ser cuidadosos aí. A gente precisa estar atento para a gente poder vencer esse robô, para que de fato um servidor olhe nosso requerimento com carinho, tá? Olhe com atenção, veja o que a gente está pedindo. E quando eu falo isso, gente, não é para fazer petição com fundamentação no STJ, STF, no TRF, pelo amor de Deus. E administrativo não precisa disso, tá? É coisa simples mesmo, que você vai pensar em quem vai estar recebendo o seu requerimento, mostrando com provas. Então, um CNIS,
organizado, acertado, corrigido, todos os erros aí possíveis que a gente possa identificar no CNIS. E também isso agrega valor ao nosso trabalho, porque é um serviço que a gente faz antes, inclusive, do próprio requerimento. É um serviço totalmente de acerto, de correção, não demanda deferir ou não deferir, ou conceder ou não conceder o requerimento. Basta a gente regularizar a vida, antecipar a vida desse segurado, dessa segurada, professora, professor, qualquer tipo de segurado, que a gente garante um retorno financeiro significativo para o nosso cliente e, consequentemente, para o nosso trabalho, que a gente precisa ter saúde financeira para esperar aí os possíveis casos na justiça que demoram mais um pouco, tá? Declaração do estabelecimento de ensino onde exerceu aí a atividade de professor, se já parou há muito tempo, são provas. E o documento, que é a certidão de tempo de contribuição, se a gente vai trazer algum tempo do regime próprio, não esquecendo que o INSS quer o salário de contribuição que estava lá também, traz também para cá. E aí quando eu falo para cá, é para o INSS. E aí vocês tendo esse cuidado, você vai garantir uma concessão muito mais rápida, muito mais célere, né? Correta, redondinha para o seu cliente e, consequentemente, para o seu trabalho. Então, se foi muita coisa aí as regras de transição, isso está na IN, está na emenda constitucional. Vocês precisam só entender a dinâmica, entender as provas que são exigidas para que vocês possam prestar aí um trabalho de qualidade para o seu cliente, para aquele que te procura. Hoje, imagina quantos professores que a gente pode ajudar, que não... Gente, tinha professor que nem sabia que tinha fator previdenciário, só depois de muito tempo eles foram pedir revisão dessa condição e, infelizmente, aí nós perdemos isso aí nos tribunais superiores e causando aí uma redução no salário, na renda mensal inicial desse profissional que é tão importante hoje para a nossa sociedade, para os nossos filhos, né? Para a nossa geração, para a geração que está vindo, né? E como que a gente não valoriza, né? A sociedade não valoriza esse profissional. Então, ele já tem esse redutor de idade na aposentadoria por conta do desgaste físico e mental. Tá? Essa é a aposentadoria constitucional e especialíssima desse profissional, que foi abarcada pela reforma, foi atingida consideravelmente pela reforma. Infelizmente aí foi exigida a idade mínima igual já exigia no regime próprio, né? E na situação principalmente de município, e hoje esse professor ele vai aposentar aí quando chegar na plenitude aí da implantação da reforma, 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher, tá? É o que temos, é o que a gente precisa trabalhar. Se a gente conseguir garantir antes da reforma o direito desse profissional com os documentos que eu falei aqui para vocês, e se vocês ficarem em dúvida, quiserem saber mais a respeito, pode colocar aqui, pode mandar no direct que eu vou estar respondendo para vocês. E aí basta a gente estar aí buscando toda a documentação que comprove essa situação, comprove essa condição desse professor, tá? Alguém perguntou até de aposentadoria especial. A gente já teve em um ano bem no passado aí a aposentadoria especial. Hoje não é permitido, principalmente depois da reforma. Se foi antes, a gente tem que provar essa condição, tá? Principalmente, né, para quem usa aquele giz branco, que eu acho que hoje praticamente assim, não sei, pelo menos aqui na minha cidade não usa, né? Causa muito problema nas cordas vocais, né? O professor tem muito problema em corda vocal por estar aspirando aquele pozinho e ainda sendo prejudicado também nas suas condições físicas, né? É isso que eu tinha para vocês hoje. Não sei se foi claro, eu acho que foi porque eu peguei assim mais redondinho, trazendo mesmo para a prática, porque teoria deixa para a justiça. Vamos para a prática,
Vamos aprender a garantir o direito do nosso cliente de uma forma mais célere, mais rápida, com o melhor benefício, com a melhor concessão, com o melhor salário, quando vem através de um estudo de CNIS, de um estudo de documentação, de um planejamento. A gente garante aí dois benefícios, né, numa condição de regime próprio e regime geral, e aí trazer pelo menos eu tenho uma professora, deixa eu lembrar, ela acho que tem três aposentadorias, por causa de vários entes aí que ela trabalhou, né? Ela foi até minha professora aí na ETPC. Não sei se ela vai ver essa live, não me sinto à vontade de dizer o nome, mas se ela passar por aqui ela vai saber. Ela foi minha professora na ETPC quando eu fiz ETPC. Depois eu fiz a aposentadoria dela por idade e ajudei ela na aposentadoria de regime próprio no estado, né? Um grande abraço para você. E vocês, se tiverem dúvida aí, pode mandar. Se acabar a live aqui, pode mandar no direct. Quem falou aí, Carol, agora que eu vi, Carol, pode mesmo, é só cumprir os requisitos. Exatamente, Carol tá me respondendo aqui, pode aposentar nos dois regimes? Exatamente, só cumprir os requisitos redondinho, vai ter aí o direito à aposentadoria. A Grace Kelly também, né? Não cumpre exigência não, Kelly, faz tudo direitinho pra você não ter exigência. Corre da exigência, tá? Aí a Bia já até me sinalizou que tem uma pergunta, né? Vamos lá, Marcele me perguntou, é online essa atualização do CNIS? Marcele, hoje praticamente todos os serviços do INSS são online, e olha que grande oportunidade que a gente tem de atuar em qualquer estado do Brasil fazendo essas atualizações, tá? Hoje a gente eu já tenho até live falando aí, tem formulário específico, a gente apresenta a documentação, tudo online, faz esse acerto, essa atualização, correção, o que for preciso, tudo de forma online, tá? Facilitando a nossa vida e facilitando também a vida do nosso cliente que nos procura, que às vezes não sabe o que fazer, ou a agência ainda com dificuldade para atender por falta de servidor, né? Então, toda atualização é online, inclusive do CNIS, tá? Não tem problema nenhum. Então, gente, vamos lá. Marcelo tá falando que advogado depende, mas depende porque tem que cumprir requisito, Marcelo, você não tá errado, realmente, igual a Márcia falou aqui, cumprindo os requisitos de cada regime, e requisito aqui a gente entende como tempo, idade, carência, tá tudo certo, pode ter duas aposentadorias aí e ter aí 2 salários aí para poder ter uma vida mais digna aí no futuro, né? Na velhice, que a gente sabe que é na velhice que a gente precisa ter uma estabilidade. Muito obrigada por você que esteve aqui comigo até agora, é um prazer estar aqui com vocês.